Olá, uma poesia plantada na aridez dos sertões. José Inácio Vieira de Melo, nosso entrevistado de hoje, é um poeta singular. Sua poética nasce da própria vivência de um homem sertanejo, mas é toda pincelada com os sotaques da mais perfeita tradição literária. Seu novo livro, Pedra Sol, além de marcado pelo estilo do poeta, traz um forte cheiro de terra, uma fortíssima condição caatinga. Na Dica de Leituras, análises literárias, a gente lê Peregrinações Amazônicas, de Fábio Lucas, e Literatura Brasileira Contemporânea, um território contestado, de Regina Dalgastain. Agora a gente conversa com José Inácio Vieira de Melo. Inácio, bom, vamos falar do Pedra Sol, que é seu mais recente livro, né? Que é um livro que já pelo título é sintomático, eu vou usar um termo que era muito em moda nos anos 80, quer dizer, essa carga telúrica da sua poesia, né? O telúrico no sentido de brincante e no sentido de terra mesmo também, essa dubiedade que dá o termo, né? Quer dizer, como é que nasce essa poesia, como são os elementos da sua poesia? O Pedra Sol, eu entendo assim como um retorno que eu faço e com mais profundidade a essa questão do telurismo na minha poesia. Porque o livro anterior, o Roseiral, foi um livro diferenciado, um livro assim que eu chutei o pau da barraca e apresentei, busquei um outro momento estético para a minha poesia. Foi uma coisa muito agressiva naquele momento. Então, depois, naturalmente, eu voltei para essas minhas origens. Provavelmente, o Pedra Sol seja o livro mais autobiográfico. Ele abre com um longo poema, um poema épico, né, em que eu dialogo com as mitologias que fizeram parte da minha infância, da minha adolescência, mitologia grega e a mitologia judaico-cristã, o que está na Bíblia, né, para dialogar com aquele sertão arcaico em que eu vivi, lá em Alagoas, e posteriormente aqui na Bahia. Então, aparecem esses mitos que de fato existiram, né, os grandes vaqueiros que me acolheram, e que foram, assim, padrinhos. Porque, apesar de eu ser o filho diferente, eu sempre estava ali no universo da fazenda, meio aéreo, meio viajando, e observando aquele mundo e participando também, da minha maneira, da maneira poética. Então, esses vaqueiros, com seus aboios, se fazem presente, né? E todo o processo da minha existência. Então, é um poema autobiográfico, mas que também está preenchido de mitologias, e aquelas lacunas que ficam, aqueles vazios, então é onde entra o processo de metáfora, de invenção e de criação de um espaço, digamos assim, de um entrelugar. Porque a Pedra Sol existe, é uma fazenda na Caatinga, na Bahia. Fica entre o município de Maracás e Iramaia, final de Caatinga e início de Chapada. Então, dentro dessa fazenda, desse lugar onde se cria gado e tudo mais, eu inventei um entrelugar de mesmo nome, né, Pedra Sol, para poder fazer minhas viagens e voltar com essa poesia. Agora, um aspecto que chama a atenção na sua poesia, que é essa questão, há um diálogo muito profundo com essa cultura mais arcaica, né, que acabou sobrevivendo nos sertões do Nordeste, mas ela não busca a estética desse sertão, né? Quer dizer, a questão da forma poética, do próprio diálogo com o ambiente, né? O ambiente acaba sendo mais suavizado pela sua estética poética, né? Quer dizer, como é que se dá isso também dentro da poesia? Veja, é que existem os poetas intuitivos, né? Poetas que nascem com aquilo assim. Acho que todo poeta nasce poeta, mas o poeta intuitivo que nunca teve acesso a ir à escola, a frequentar a universidade, a esse conhecimento sistematizado que nós passamos quando frequentamos a universidade, a academia, não é? Um poeta como Patativa do Assaré, aquela poesia que sai dele, daquela maneira que ele faz, eu jamais conseguiria fazer, porque ficaria uma coisa falsa, ficaria superficial. Porque eu tive essa oportunidade, eu tive outras orientações. Então, aquilo se incorpora a esse universo intuitivo, natural, e traz uma outra roupagem, dá uma outra roupagem para a criação. Então, a partir do momento que eu leio a Odisseia,
a Ilíada, que eu leio Gerardo Melo Mourão, Os Peãs, Invenção do Mar, eu não tenho mais como fazer uma poesia apenas intuitiva, já tenho um conhecimento. A partir do momento que eu tenho estudo técnicas, porque o Patativa ele tinha conhecimento da métrica, mas era uma coisa intuitiva. Eu estudei aquilo para poder compreender melhor. O Patativa era muito mais avançado do que eu nesse sentido. Naturalmente, ele já tinha aquele conhecimento. Uma coisa que eu fico, assim, perplexo com os cantadores de viola. O sujeito pega ali, sai na hora inventando e sai tudo metrificado. Tudo certinho, tudo com verso de 10 sílabas ou de 7, redondilha maior ou decassílabo heróico. Enquanto eu precisei ter um estudo, ter um manual para poder conhecer aquilo. Tive que estudar com Eudásio Tavares, ou então pegar o Tratado de Versificação de Santos de Azevedo, por uma teoria do verso, um livro extraordinário que me auxiliou bastante nesse sentido de ter um conhecimento técnico. Então, há em mim, assim, incrustado no meu ser, esse sertão. É uma coisa natural. Por mais que eu estude, que eu chegue a outros lugares, esse tabaréu, esse matuto que eu sou, está incrustado na minha alma e não vai ser diferente. Mas eu não tenho como fazer aquela poesia que eu chamo de intuitiva, de natural, porque eu tive outros conhecimentos e eles estão incorporados ao meu fazer poético. A questão da épica, né? Porque há uma épica nordestina que ela é curiosa, né? Porque ela é heróica mesmo, né? Se você pegar os folhetos de cordéis, são grandes canções épicas, né? No bom sentido mesmo do termo, né? O Pavão Misterioso é isso. Estava né, pensando nisso aqui. O Leandro Gomes de Barro é genial nessa questão, né? A sua épica, ela é uma épica, não uma épica tímida, não é isso, não é que ela seja tímida, mas ela é uma épica contida, né? No sentido de que ela já não tem os rasgos heróicos, mas ela tem uma coisa curiosíssima. Ela tem um diálogo profundo com a mitologia mais profunda também, que é uma coisa bem camoniana, né? Bem Camões faz muito isso nos Lusíadas. Quer dizer, é por aí mesmo a leitura de sua épica? É uma épica lírica, né? Como você falou. Ela é contida no sentido de que às vezes eu percebo no cordel um exagero, no sentido positivo, né? Um exagero grande em relação a determinados assuntos. Já eu tento, assim, ser contido na linguagem para que possibilite ao leitor alçar outros voos da sua própria imaginação, não que eu conduza ele dentro daquele exagero. E, digamos assim, o livro que me deu o norte para fazer esse Pedra Só, que eu usei como base mesmo, foi Os Peãs, do Gerardo Melo Mourão. Tanto é que a epígrafe inicial eu coloco lá o Gerardo, porque, inclusive, no canto de abertura, no primeiro poema, estrofe de abertura do Pedra Só, ali dentro, tem ali jogada no meu poema, 20 palavras da suíte do coro de Gerardo Melo Mourão, do livro Algumas Partituras. Eu tirei de lá e coloquei propositalmente dentro do meu poema, aleatoriamente. E aí já dialogando também com João Cabral do Melo Neto, quando ele diz as mesmas 20 palavras girando em torno do sol. Entendeu? Quis fazer essa homenagem. Aí coloquei lá uma espécie de plágio, uma espécie de reinvenção, não sei, de um dadaísmo, de jogar as palavras dentro de um caneco e sacudir e tirar cada uma e colocar ali, a partir dali, e colocando o meu universo poético dentro daquelas 20 palavras gerardianas. E eu sinto necessidade de dizer isso, que é uma grande homenagem que eu presto também ao Gerardo Melo Mourão. E o Pedra Só, ele é dedicado ao Luiz Gonzaga, o rei do Baião, porque o Luiz é uma espécie de luz. Ele é uma luz para o povo do sertão, para o povo do Nordeste. E neste ano nós estamos comemorando o centenário de nascimento do Luiz Gonzaga. Não é isso? É interessante. O Gerardo Melo, que é um poeta curiosíssimo, até um pouco é um dos tantos injustiçados da poética brasileira. E no livro Os Peães ele faz toda uma leitura da família dele, que vem do sertão mais arcaico do Ceará. Ele faz uma leitura muito bonita sobre isso, né? Sobre essa, que é um aspecto curioso, uma denominação do Capistrano de Abreu que eu acho genial. Ele diz a civilização do couro.
Exato. Né? Quer dizer, essa civilização do couro está muito entranhado também na sua poética, já desde poemas anteriores e tal. Pedra Sol eu acho que coroa muito bem essa questão desse diálogo com esse universo arcaico mesmo. Mas há uma coisa curiosa na sua poética, você quebra de vez em quando o centauro no roseral e tal, você quebra um pouco isso, mas você está sempre voltando a esse universo, mas com um aspecto curioso, onde você busca, você não dialoga com as misérias desse universo, né? Aquela estética natural que o Glauber Rocha chamou de estética da fome, que todo mundo que vai falar dali vai ter sempre que falar daquilo, você um pouco busca se afastar um pouco disso e transformar o homem dessa região num homem mais heróico, né? É um diálogo mais profundo com as mitologias, como você diz. Quer dizer, é por aí também a sua lírica. É como diz o Euclides da Cunha, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte, um herói. Há, claro, as adversidades climáticas e tudo mais. Mas existe, assim, latente, uma força, uma alegria nesse povo, entendeu? Eu abri mão da civilização, digamos assim, fui ver uma década, já com 20 anos, numa fazenda, num lugar onde não tinha água encanada, energia elétrica, entendeu? Eu vivi uma década, sem contar que antes, na minha infância, eu estava sempre naquele universo. De 88 a 98, eu morei numa fazenda, via o sofrimento. Mas não era o que prevalecia. O que sempre prevalecia era uma grande alegria, uma força, uma vontade de viver. Então, eu trago essa força, essa vontade de viver, de ir adiante, de superar as adversidades. O Euclides da Cunha foi muito, muito feliz quando disse, né, cunhou essa frase: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. É um quasímodo todo torto, mas está ali, entendeu? Empunhando as ferramentas do dia a dia para tirar da terra a raiz da sobrevivência. Então, e também se enfincar nesse solo para buscar a energia cósmica. A minha poesia tem esse diálogo com a imensidão. Nossa, você abre a porta de casa de manhã cedo, quando você abre, você vê a imensidão, o cosmos assim à sua disposição, entendeu? Aquilo dá uma perplexidade, um encanto. E a minha poesia parte disso. Eu preciso de me alimentar dessa imensidão. Quando eu estou na cidade grande, que vejo só concreto para tudo, cara, concreto, eu fecho os olhos para poder ver o sertão. Porque para mim o mundo é o sertão. O sertão é o ser, é o tal do ser, compreende? E é por aí. E você perguntou mais o quê, que eu já me perdi um pouco? Não, mas era sobre isso mesmo, né? Esse diálogo mitológico mesmo que você acaba trazendo para o homem sertanejo, né? Para esse heróico, né? Meio Ilíada, né? Que acaba se dando a ele, né? Agora, um outro aspecto curioso do Pedra Sol, do livro Pedra Sol, especificamente sobre o Pedra Sol, que é interessante, porque você acaba fazendo um diálogo com... Você falou agora do Euclides da Cunha, que eu não tinha nem percebido tanto o Euclides da Cunha, né? A gente fica tão impregnado com aquelas duas partes dos sertões que a gente acaba esquecendo um pouco o lirismo do Euclides. Mas você fala de dois poetas que são curiosos, né, nesse aspecto. O Gerardo Melo Mourão, que teve muito pouca convivência com este universo sertanejo, né? E o João Cabral, que teve nenhuma, né? Quer dizer, toda a convivência terral dele foi com a Zona da Mata, com aquilo que o Gilberto Freire chamava de terra amolengada. Quer dizer, como é essa questão do diálogo desses poetas, né? O Gerardo, mais do que o João Cabral, mas o João, um poeta de contemplação do sertão, né? Quer dizer, e você, que foi vivente do sertão, como é que esses poetas entram na sua poesia de maneira tão importante? Olha, o João Cabral, ele surge naturalmente, né, quando a gente está estudando, com Morte e Vida Severina. E que foi um encanto enorme. Mas só que, passado uma década desse primeiro contato com Morte e Vida Severina, que eu fui ler a obra de João Cabral de Melo Neto, foi um espanto muito grande, porque o Morte e Vida Severina não corresponde com aquela poesia mais densa do João Cabral, que é o João Cabral, como A Educação pela Pedra, A Escola das Facas,
uma faca solâmina, entendeu? Aí é que você se depara com um Cabral que assusta, e foi um paradigma para mim naquele momento, Cabral, ler a obra de Cabral. O Gerardo, ele surge junto ao João Guimarães Rosa, na verdade. Eu chego lá em Jequié, vou comprar o livro, isso em 1988, Grande Sertão Veredas, do João Guimarães. Aí, quando eu olho ao lado, tinha assim, os pães. Mas eu bati o olho dele, não eram os pães, eram os peãs. E eu, que diabo os peãs? Não sabia o que eram os peãs. Mas peguei e abri. Quando abri, já estava lá falando de Águas Belas, a cidade em que minha mãe nasceu, lá em Pernambuco. Eu falei, que coisa danada, Gerardo Melo Mourão. Aí eu vou levar esse livro. Mas foi uma maravilha ler aquilo. Eu li de um só fôlego lá na Cerca de Pedra, que é uma outra propriedade da família daquele tempo. Eu lá na Cerca de Pedra, alumiado pelo candeeiro, lendo o Gerardo Melo Mourão, simultaneamente lendo o Grande Sertão Veredas, e surgindo dois heróis, o Alexandre Mourão, em Os Peães, de Gerardo Melo Mourão, e o Reobaldo, do João Guimarães Rosa. Esses dois personagens heróicos, eles surgem simultaneamente. Foi uma leitura fantástica. Foi o alicerce da minha formação. Penso assim, um segundo alicerce, porque primeiro, a minha base de poesia mesmo surgiu com a música popular brasileira dos anos 70, com o Fagner, o Zé Ramalho, o Alceu Valença, sobretudo esses três, e o grande mentor de todos eles, o Luiz Gonzaga. Entendeu? Então é a partir dessa formação que a música popular traz para mim, porque o Fagner era musicador de poemas, você pegava, tinha lá, Fagner musicando vários, o Zé Ramalho também, o Alceu Valença musicando o Ascenso Ferreira, dentre outros, entendeu? Aí eu pegava e via Fagner musicando Ferreira Goulart, ia à livraria Caetés em Maceió, procurava o livro do Ferreira Goulart para ler, para conhecer o Ferreira Goulart, entendeu? Aí depois, nesse segundo momento, é o Gerardo Melo Mourão, é o João Guimarães Rosa, é o João Cabral de Melo Neto e o Patativa do Assaré. E as coisas vão se firmando, cada tijolo se encaixando para construir a base da minha poesia. Há uma coisa que me chama muito a atenção na sua poesia, na sua trajetória poética. Eu percebo nos novos poetas, nos poetas até da sua geração também, um certo descaso com a leitura da tradição poética, né? E eu costumo até brincar, eu digo, olha, o Manuel Bandeira só conseguiu construir até poemas concretos depois de ter toda uma educação pelo soneto, né? Quer dizer, você é um dos poucos dessa sua geração que tem essa referência à tradição poética, né? Quer dizer, como é que se dá isso também? É o seguinte, eu não acredito em poeta que não lê poesia. Eu não acredito. Tem sujeito que diz, não, eu quero construir algo diferente, então não quero ser influenciado. Eu acho isso uma grande bobagem. Inclusive, da outra vez que nós estivemos aqui, nós conversamos sobre isso. Você tem que ter uma formação, né? Nem que você queira romper com essa tradição e fazer algo diferente. Mas como é que você vai... Qual o paradigma que você vai ter para construir uma poesia, fazer uma poesia com seu traço, se você não sabe o que aconteceu antes, se você não está antenado com o que os seus pares estão escrevendo? Eu sempre busco ler a poesia, sobretudo a poesia de língua portuguesa, devido à minha limitação de não conhecer profundamente outros idiomas. Em espanhol até que eu leio bem, entendeu? Mas, por exemplo, você pega os poetas de língua inglesa, tal, no meu caso tem que ser através de tradução, e a gente sabe que perde-se muito com isso. Então eu dou uma atenção maior aos poetas de língua portuguesa. Tenho lido muitos poetas portugueses contemporâneos e tenho sofrido uma influência, e para mim é muito positivo, entendeu? Eu tenho lido Nuno Júdice, Casimiro de Brito, Ana Atterli, o Antônio Ramos Rosa, o Herberto Helder, dentre outros poetas. O Luiz Serguilha, que é um poeta esquisitíssimo, doido, mas que para mim foi importante ter lido o Quae dele. Nem para me causar um susto terrível, dizer, meu Deus, o que é isso? Mas causou um impacto, não é isso? Então, é importante você estar antenado com o que está acontecendo. Eu vivo a poesia 25 horas por dia, faço outras coisas, mas é pensando a poesia que me é possível. O tempo todo, qualquer outra linguagem artística que eu esteja observando, ela pode servir para, sei lá, moldurar algum poema meu, para que eu jogue a minha poesia em cima de tudo que eu vejo, para moldurar aquilo, para fazer um reconhecimento poético do que está acontecendo naquele momento, para servir como material para a minha poesia, para a minha existência, na verdade, porque
os amigos dizem assim que eu exagero, às vezes eu digo assim, eu vivo a poesia 25 horas por dia, não sou completamente poeta, não sou um poeta completo, mas sou completamente poeta, porque o tempo todo eu estou pensando a poesia que me é possível. Agora, e é interessante porque a sua poesia também, ela presta uma reverência aos poetas populares, que é uma outra coisa curiosa, há sempre um desprezo muito grande à poesia popular dos cantadores de viola, Pinto de Monteiro, né, os Irmãos Batistas, o Patativa do Assaré mesmo e tal, né? Quer dizer, também como é esse diálogo da sua poesia com esse tradicional mais profundo? Eu entendo que eles estão no mesmo nível dos outros poetas, não deixa nada a desejar. Existe a boa poesia popular, como também existe essa boa poesia discursiva, tradução acadêmica e tal, entendeu? Estão no mesmo nível, pelo menos na minha compreensão. Quando você lê o Pavão Misterioso, aí você está lendo uma peça de raro valor. E isso já se incorpora a outras linguagens. Veja, o Ednardo pega e nos anos 70 faz aquela música dialogando com ele. O Ronaldo Corrêa de Brito, posteriormente, vai e reconta aquela história, que foi publicado pela Kozak Naif. Entendeu? Quer dizer, tem uma força, permanece, é perene. O que não tem força, por si só, vai se esvaindo e cai no esquecimento, né? Poetas como Gerardo Melo Mourão, que não tem uma grande, digamos assim, não é apresentado da maneira que deveria ser, ele não, mesmo acontecendo isso, digamos assim, por parte de algumas tendências de deixar a poesia do Gerardo de lado, não consegue fazer com que ela seja esquecida, porque tem uma força. A gente vê o Gerardo sendo estudado em várias universidades de todo o país e fora do país, entendeu? Recentemente, lá em Feira de Santana, teve umas 2 dissertações de mestrado sobre Gerardo. Em Goiás, umas teses de doutorado, entendeu? Então, quer dizer, desperta o interesse, porque tem uma força, tem um valor. Então, o tempo, no meu entender, é que é o grande balizador, né? Vai mostrar quem tem valor e quem não tem. Nós vemos muitos poetas midiáticos que estão aí acontecendo, tendo todo o apoio das mídias e buscando sempre mais as mídias, e às vezes esquece de cuidar da produção. Às vezes até faz um trabalho interessante, aí esquece esse trabalho interessante e se joga para as mídias. Nós estávamos conversando sobre isso ontem. Exato. Agora, bom, mas vamos falar um pouco da sua poesia também, quer dizer, como é essa poesia? Recita um poema. Um poema. Um poema do Pedra Sol, de Pronto, preferência. então eu vou recitar um poema que eu lembro agora de cabeça, chama-se A Pupila de Narciso. Diz assim: vestido com a graça da lua, um cisne no lago do espaço. Padece o poeta aos pedaços, no espelho límpido das águas. Narciso que cintila perdido, buscando no rosto uma casta, até que na espuma dos tempos salva a legião de afogados. Maravilha. Inácio, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço. Muito bom sempre vir ao Leituras e acompanho sempre o seu programa porque é um programa maravilhoso. Obrigado. Nos acostumamos a repetir visões estereotipadas. Nesse sentido, ainda olhamos para a Amazônia como um imenso território tomado por florestas, índios incultos e predadores cruéis da natureza. O crítico literário Fábio Lucas, em seu novo livro Peregrinações Amazônicas, História, Mitologia, Literatura, lançado pela Letra Selvagem, aponta noutra direção. A Amazônia que aflora de seu texto é inquieta, inteligente, pensante. É um espaço onde se discute o Brasil de maneira rica e inovadora. O ponto de partida de Fábio Lucas é a leitura dos escritores amazônidas que, desde o século XIX, vêm refletindo de maneira renovadora sobre sua condição. E então nos revela uma região rica em poesia e em discussão lógica sobre a vida. Autores como Abiguar Bastos e Leandro Tocantins são reinterpretados e ganham, enfim, a importância que tiveram no engrandecimento das artes literárias. O texto claro de Fábio Lucas mostra que sua pesquisa tem força, consistência e capacidade para nos levar à Amazônia real, aquela formada por uma inteligência desafiadora e criativa, e que está longe da visão deformada que aqui cultivamos. Aliás,
É também limitadora a visão fartamente difundida sobre a literatura feita hoje por aqui. Críticos reducionistas enxergam apenas e somente 3 temas recorrentes: violência, sexo e cenas urbanas. A professora Regina Dalgastain, depois da leitura atenta dos nossos novos autores, aponta outros caminhos no livro Literatura Brasileira Contemporânea, um território contestado, lançado pela Horizonte. Resultado de uma pesquisa de 15 anos, o texto traz uma visão nova sobre os criadores da atualidade. O primeiro desafio enfrentado por Regina foi olhar para a literatura como um fenômeno social. Neste ponto, passou a enxergar o cenário literário atual como reflexo da conjunção histórica que vivemos. Neste aspecto, se ocupa, sim, com a violência, com o sexo, com a degradação urbana. Mas é um jogo crítico e denunciador. Nada passa impune aos olhos destes novos artistas que, ao refletirem sobre o mundo em que vivem, reacendem as fogueiras das necessárias mudanças, nos ensina Regina Dalgastain. Para fugir da obviedade pré-estabelecida, Peregrinações Amazônicas, de Fábio Lucas, e Literatura Brasileira Contemporânea, um território contestado, de Regina Dalgastain. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.